Olá pessoal, então agora vamos começar, né? Depois das informações, espero que todos tenham assistido o vídeo, tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo no WhatsApp, não tem problema, tá? Estou aqui para responder os questionamentos de vocês. Eu resolvi gravar mais uma informação, só que eu esqueci de falar no vídeo anterior antes da gente começar o conteúdo. Então, vão abrindo a apostila de vocês no módulo 15, na página 94, tá? Que tá falando de figuras de palavras e figuras sonoras. Vão abrindo, enquanto eu só dou mais um esclarecimento a vocês. Pessoal, eu acho melhor gravar os vídeos pelo fato de que, às vezes, primeiro que ao vivo no Meet, a internet tem que estar boa, né? E nem sempre a minha internet tá boa. Minha internet aqui de casa não tem portabilidade para Oi, então aquela internet via rádio. E nem sempre ela tá boa. Se eu não programar os vídeos e não deixar os vídeos prontos, pode acontecer de eu não conseguir essa interação direta com vocês. E aí eu ficar sem explicar, né, o conteúdo ou o que eu precisar falar com vocês. Então, por isso eu opto pelo vídeo, tá? Isso não significa que possamos fazer sim um dia de interação. É que na disciplina de redação, duas coisas eu preciso fazer com vocês. Uma é a correção, que eu acabo fazendo escrita, né? Escrevendo na redação de vocês. Vocês digitam, submetem no Classroom e eu corrijo o que está errado. E outra é que a gente tem pouco conteúdo, né? Mais uma revisão e o conteúdo é menor. A nossa disciplina é mais focada nas práticas. Então, eu acredito que essa interação real para nós, ela é menos importante, já que vocês vão ter que parar para fazer a redação, né? Se vocês ficarem conversando comigo, vocês não conseguem se concentrar para escrever. E assim é no presencial também, né? Eu fico sentado, vocês ficam escrevendo e quando tem dúvida, vocês vêm até mim. É isso que vai mudar, vocês vão escrever toda a redação e depois que terminarem eu vou fazer a correção. Vocês vão submeter e eu vou fazer a correção e devolver para vocês no Classroom, tá? Todas digitadas então, nada de tirar foto de redação, né? Porque fica ruim para eu escrever, não dá para eu fazer observação com redação digitalizada. Então, todas as práticas serão digitadas, tá? Eu deixei já aí no Classroom as práticas Enem. Assim que vocês forem terminando as da apostila, já podem pegar nas práticas Enem para fazer. E eu vou vistando de acordo com a produção de vocês, certo? Lembrando que primeiro nós vamos fazer as da apostila, para um controle maior meu. Então hoje eu já passei a prática que é para vocês fazerem. Mas se vocês quiserem fazer durante a semana outra, e é só me enviar também, tá? Mas as que eu vou submeter são as que vocês vão ter que me devolver. Se forem me enviar mais alguma, me enviem no e-mail, tá? Vou colocar meu e-mail aqui embaixo para vocês novamente. Quando vocês forem fazer as Enems, vocês enviam por e-mail, por enquanto. Sem eu pedir, né? E as da apostila eu vou submeter, só vocês me devolverem, certo? Bom, então vamos para o módulo 15, né? Figuras de palavra e figuras sonoras. Vocês vão ver aí que ele traz, a primeira temática que ele traz é a denotação e a conotação, né? Vocês se lembram do que é um texto no sentido denotativo e conotativo? Nós aprendemos lá no primeiro ano, rememoramos o ano passado e é muito simples, né? Um texto denotativo é aquele que as expressões linguísticas são no sentido real e o conotativo é no sentido figurado, né? Então aqui tem um exemplo. Na denotação, o significado da palavra ou expressão é encontrado no dicionário, ou seja, sentido real. O barco foi levado pela corrente, né? Tudo normal, sentido real. A conotação é o sentido que eu falei, figurado. E aí ele dá um exemplo. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Aí, no caso, essa corrente que vai contra a corrente, a gente não quer dizer da corrente em si, né? Mas a gente quer dizer de todo o sistema que vamos contra, de tudo aquilo que a gente rema contra. A gente pode analisar pelo aspecto político, pode analisar por um aspecto social, pode analisar por um aspecto psicológico, né? Aí entra todo um sentido subjetivo e interpretativo, que é justamente características básicas da conotação.
Aí você vem para figuras de linguagem, tá? Você vem aí vocês vão ver que eles vêm com figura de palavra e vem trazendo novamente. Ele traz a metáfora, né? Vocês lembram da metáfora, gente? A metáfora é uma comparação abreviada que dispensa o uso dos conectivos e é uma comparação subjetiva. Normalmente vem com um verbo de ligação claro ou subentendido na frase. A metáfora, sim, está intimamente ligada ao estilo conotativo, né? E a metáfora, ela tem essa questão subjetiva carregada com ela em sua expressão. Então, exemplo, a vida é cigana, é caravana, é pedra de gelo ao sol. Ela traz uma interpretação imensa e o seu sentido interpretativo e metafórico vai depender do conhecimento de mundo que você tem de cada expressão. Mas a metáfora, ela se utiliza de palavras com outro significado para dar significação diversa. Então, quando eu falo que a vida é cigana, o que eu quero dizer sobre a vida? Né? Que a vida é caravana, que ela é pedra de gelo ao sol. Então, aí você para e analisa o que o escritor quis dizer com essa frase. Por que eu disse que a vida é cigana? Eu disse que a vida é cigana porque ela se modifica, porque há uma mutação intensa. Ela é pedra de gelo ao sol. O que acontece com uma pedra de gelo ao sol? Ela se derrete, ela vai se desfacelando até o fim. Então você começa a pensar no sentido da vida através das expressões metafóricas que ele dá. Né? A metáfora é uma figura de linguagem importantíssima e muito utilizada em todos os textos literários, posso dizer. Depois ele vem com a comparação, né? Consiste em aproximar dois elementos que se identificam, ligados por conectivos comparativos. Aí a comparação é clara, ela já vem com, né, os conectivos claros para que você a identifique em um texto. Como, tal qual, tal como que nem, né? Um exemplo, estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Quando você entrou em mim como um sol no quintal. Olha só, né? Uma comparação carregada de um sentido metafórico também, que rico esse texto. E a catacrese é o emprego de um termo em lugar do outro para o qual não existe uma designação apropriada, né? Então a gente sempre dava os exemplos lá no primeiro ano, né? De folha de papel, de braço da poltrona, de perna da cadeira, do céu da boca, do pé da montanha, da maçã do rosto, boca da noite, né? Então a catacrese é isso. Você se utiliza de um termo no lugar do outro para qual não existe. A maçã do rosto. Se isso aqui a gente não falasse de maçã, o que seria? Né? O braço da poltrona. Se a gente não utilizasse a palavra braço para poltrona, o que aquela parte da poltrona seria? Então, relembrando, que vocês já viram também, essa é a catacrese. Aí vem sinestesia, né? A sinestesia é aquela figura de linguagem que mexe com os 5 sentidos. Então, vamos lá, quais são os 5 sentidos? Tato, olfato, audição, paladar e qual que é o outro? Visão. Então, todas as vezes que o texto literário traz um desses 5 sentidos, você vai lembrar do sentido sinestésico, né? Que mexe com o som de uma música, que é com audição, uma expressão visual, um lugar que ele identifica aquela visão. Tudo isso são figuras de linguagem relativas, atinentes à sinestesia. Figuras de linguagem não, falei errado, expressões, né? Aí a gente vem para antonomásia. O que é antonomásia? Vocês lembram? A antonomásia, ela é bem parecida com a metonímia, mas ela muda a diferença, as comparações. Por quê? Porque a antonomásia, ela substitui um nome próprio por uma qualidade. Entendeu? Então, o herói igual aos exemplos. O herói manchego, né? Ele pega a característica de Dom Quixote, do herói manchego, para se referir a Dom Quixote. O filósofo de Genebra, ele pega a característica desse filósofo, né, que era Calvino, que era um filósofo de Genebra, para se remeter a Calvino. O águia de Haia,
que era o Rui Barbosa. Então, ele pega uma característica de Rui para se remeter a ele. A metonímia, ele faz isso, mas de forma diferente. Ele troca uma palavra por outra, de tal forma que a palavra empregada lembra, sugere e retoma a que foi omitida. Exemplos. O fazendeiro se esquece dos suores quando vê as tulhas a transbordar e a fazenda prosperar. Aí, os suores, ele está se remetendo à fadiga, cansaço, a tudo aquilo que ele batalhou para conseguir ver essa fazenda próspera, entenderam? Outro, leio Graciliano Ramos, né? Eu estou pegando o autor, né, pela obra. Então, quando eu falo que leio Graciliano, eu leio diversas obras de Graciliano. Bebi um martini, né? Martini é um tipo de bebida, então bebi um martini que se remete a vermute. Comprei um Panamá, né? Panamá é a marca de um chapéu muito famoso que tem qualidade, então se remete ao chapéu. Tomei um Danone, né? Que se remete a determinado iogurte, mas eu uso a nomenclatura Danone para se referir a vários tipos dele, né? E assim vai, ele dá vários exemplos, vocês deem uma olhadinha aqui para que você entenda, e aí volta lá na antonomásia para você constituir esse paralelo aí, o que diferencia uma da outra. Lembrando que depois aqui ele fala também na sinédoque, né? A sinédoque também tem a parte pelo todo. Então, às vezes as pessoas falam que não se trata de metonímia, mas de sinédoque, porque a sinédoque, o que ela faz? Ela também pega uma parte para identificar uma grande quantidade. Por exemplo, a cidade inteira viu assombrada, de queixo caído, o pistoleiro sumir do ladrão, fugindo nos cascos de seu cavalo. Então, quer dizer que a cidade inteira, ele usa essa expressão, a cidade inteira viu assombrada, para fazer o quê? Para falar que muitas pessoas viram aquilo acontecer, né? E assim, tem outro exemplo também. Corra, não pare, não pense demais. Repare essas velas no cais. O que significa isso? Repare essas velas no cais, né? São quantas velas que estão naquele cais? Então, a sinédoque também faz isso. Só que a metonímia, por que ela é diferente? Porque a metonímia, ela troca essa palavra pela outra. E a sinédoque não. Ela pega uma terminologia para identificar um número grande. A metonímia não, ela substitui uma palavra pela outra. Mas como são bem parecidas essas figuras, vocês fiquem atentos a isso. Bom, o conteúdo de hoje é esse, tá? Aqui nós temos os exercícios, começa na página 95, 96, 97, 98, 99. Ela vai da 95 a 99. São de marcar, são exercícios fáceis, só para vocês fixarem mesmo esse conteúdo que já foi visto, repito, já foi visto por vocês no primeiro e no segundo ano. No primeiro, poucas figuras, depois no segundo nós vimos todas essas figuras e agora o terceiro vem como forma de revisão. Então vocês vão fazer esses exercícios para eu vistar na aula que vem e após eu vistar, eu vou colocar o gabarito para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem na correção, porque ela é bem clara, mas qualquer dúvida que vocês tiverem na correção, vocês podem enviar para mim, tá? Perguntarem pelo WhatsApp que eu respondo a vocês, certo? Vocês anotem aquela questão que teve dúvida e manda para mim. E lembrando que a prática é para hoje, então os exercícios, né, para a aula que vem, eu já submeti aqui no Classroom, mas as aulas, mas a prática é para hoje, tá? Quero que vocês me venham hoje para eu conseguir dar o visto. Na semana que vem a gente volta, a prática de vocês já estarão corrigidas e aí nós vamos fazer a segunda prática e assim sucessivamente. Eu deixei no Classroom também as práticas Enem, então quem quiser já ir adiantando e fazendo, fiquem à vontade. Um beijo, estou com muitas saudades e até a próxima aula.